Olá pessoal, professor Isma Tavares, professor de História do Brasil do Sistema PASSE. Mais uma questão do nosso simulado, questão de número 65, cujo texto base vem falando da abdicação de Dom Pedro I. Assunto, primeiro reinado. Vamos ver aqui. A abdicação de Dom Pedro I provocou um vazio político no país, acirrando a disputa pelo poder entre as duas principais correntes do Império, liberais exaltados, liberais moderados. Os exaltados defendendo uma maior descentralização, os moderados defendendo uma centralização política administrativa. Os grupos exaltados eram formados principalmente pelas camadas médias urbanas, enquanto que os moderados eram constituídos pelos representantes da aristocracia rural. Uma elite brasileira dividida em dois grupos. Bom, reconhecido como um dos momentos de maior instabilidade política da história do Brasil, o período posterior à abdicação de Dom Pedro I, entendam, ele colocou aqui um texto falando da abdicação de Dom Pedro e, evidentemente, o período posterior que vai começar no Brasil após essa abdicação. Esse período é o período regencial, tá? Um período de intensa instabilidade política, de uma, abre aspas, experiência republicana e um momento onde esses grupos políticos disputavam o controle político administrativo da nação. Vamos ver aqui, ó. O período posterior à abdicação de Dom Pedro, letra A, colocou em risco a unidade territorial do país. Várias rebeliões regenciais aconteceram e em algumas delas o desejo de implantação de república, de separação, afloraram. É o caso da Sabinada, é o caso da Farroupilha, entre outras. A alternativa A parece que nos agrada aqui. A alternativa B modificou as estruturas políticas e sociais do Império. Gente, tanto a independência brasileira quanto o período regencial, eles não alteram as estruturas. Tá? O Brasil continua sendo um país latifundiário, escravista, monocultor e exportador. Não tivemos essa alteração, essa modificação nas estruturas. Letra C. Consolidou a ideologia republicana das elites brasileiras. Não consolidou, foi um momento de instabilidade, tanto é que começará o segundo reinado e a monarquia brasileira se estabilizará durante o governo de Dom Pedro II. D de dado, foi marcado por uma intensa centralização administrativa. Galera, nós vamos encontrar aqui uma disputa entre centralização e descentralização. E letra E, caracterizou-se como uma verdadeira experiência democrática. Não foi uma experiência democrática porque o povo brasileiro está afastado do processo político da nossa nação. Questão 65, pode colocar então a alternativa A como alternativa correta.